boa noite. Você está no primeiro episódio do EducaCast, um podcast junto com a sala de leitura da Escola Falcone, produzido pelo professor Jean, e eu sou a aluna da primeira série 2 e do Falcone no Noturno. E meu nome é Júlia, e eu estou aqui hoje com a professora Camila, e ela vai se apresentar mais e falar como que ela como que ela percebeu que queria se envolver nesse meio. E hoje o assunto de hoje, o tema, será sobre o autismo, porque para vocês que não sabem, o dia 2 de abril é o dia da conscientização do autismo. Então pode estar falando para a gente, se apresentando e falando mais como que você quis desenvolver nesse meio. Ok, Júlia. Olá, gente. Meu nome é Camila Pires Lira da Silva. Sou professora, esse ano completa 7 anos que eu sou professora na área da educação especial. Eu comecei no ano 2019. Comecei no ano 2019 devido à falta de professor da área da educação especial, pois sou formada em pedagogia. Aí eu consegui essa vaga e comecei a me apaixonar pela área da educação especial. Então, é isso. Então, já vamos dar a introdução ao nosso tema. O que é o autismo e como ele é diagnosticado? Explica mais pra gente sobre isso. O autismo é uma característica. A pessoa já nasce com autismo e o seu diagnóstico é através de psicólogo, psiquiatra, neuro. São vários profissionais para diagnosticar o autismo. Entendi. E quais são os sinais iniciais do autismo e como que os pais podem observar em casa isso? Porque a gente sabe que tem muitas famílias que não conseguem ter condições de pagar algum médico para ter algum diagnosticado certo. E tem alguns sinais iniciais que eles podem perceber em casa? Isso, exatamente. Pode sim, Júlia. Os pais podem perceber nas movimentações repetitivas. O autista não tem facilidade com contato visual e empilha as coisas, enfileira. Tem gosto por um filme só, ele quer assistir só aquele filme ou só aquele desenho. Aí são esses sinaizinhos, sensibilidade na audição, quando tem muito barulho, né? Eles se incomodam bastante. Sim. É isso. E qual a importância de um diagnóstico precoce no tratamento de desenvolvimento da criança com autismo? É ótimo, porque quanto mais cedo os pais descobrirem que seu filho é autista, mais cedo ele vai desenvolver no seu aprendizado, na sua vida. E ele sempre depende de uma rotina, né? Para ele ter uma vida melhor. Sim. E um desenvolvimento melhor. Uhum. E o autismo é uma condição que pode melhorar com o tempo ou é algo que a pessoa vai carregar para ao longo da vida? Isso, ele vai ser autista para o resto da sua vida. Ele nasce autista, ele vai morrer autista. Ele pode melhorar com remédio, com diagnóstico médico, com acompanhamento correto para desenvolver no seu aprendizado. Ele vai poder um dia ter uma vida social normal. Ele vai aprender um pouco mais lento que as demais crianças, mas ele aprende. Outros autistas que eles têm a capacidade de aprender com mais facilidade certas coisas, com mais facilidade. Sim, mas aqui na Escola Falcone mesmo, no período PEI, a gente já teve vários níveis de autismo. E aí você pode explicar para a gente mais assim quais são eles, como identificar o grau 1, o grau 2, sobre essas coisas? Isso, eu posso dizer, eles são separados por níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3 é um nível mais avançado do autismo, onde ele tem mais necessidade de um acompanhamento proximal. E o nível 1 é onde ele não tem tanto essa necessidade. Ele já consegue ali acompanhar a sua sala de aula. Inclusive, temos, né,
autista que já consegue. Tivemos o ano passado que ele era ótimo, né? Assim, ele tirava notas ótimas. E hoje ele está trabalhando, então, no supermercado que eu vi, e está tendo uma vida social normal. Muito bom, né? Perceber que as pessoas, porque às vezes eles se sentem menos participativos nessa vida social, menos social, e por conta do autismo mesmo. E é bom quando a gente percebe que eles estão conseguindo ter uma vida social melhor, né? E, tipo, normal, digamos Isso assim. mesmo. Inclusive, eu gosto sempre de citar que eu conheço. Eu tenho um amigo autista que ele é tatuador. Tem o Messi, né, que ele é autista também, é jogador de futebol. Eu conheci diretora e, inclusive, um tecladista. Ele não tem essa facilidade de contato visual, mas quando ele sentou no teclado, assim, foi uma palestra, mas quando ele sentou no teclado, ele tocou. Nossa, a música foi maravilhosa. Ai, que legal. E como você acha que as escolas podem se adaptar para receber esses alunos? A adaptação da escola, a inclusão ainda está caminhando para ser excelente na área educacional. Ainda estamos, né, caminhando. Mas hoje, num momento assim, para receber eles, com amor, com empatia, né? A gente está trabalhando bastante com os alunos sobre empatia. Hoje mesmo tivemos a conscientização, passamos na sala explicando para eles um pouco sobre, né? E para ter essa inclusão, quanto mais cedo, com excelência. E quais são os principais desafios enfrentados pelas famílias de pessoas com autismo no dia a dia? É bem complicada, porque temos pais que no início, assim, quando tem os seus filhos bem pequenos, não aceitam, né, que eles são autistas e acaba ali atrapalhando o seu desenvolvimento. E tem um caso que a mãe precisou ver a mão do filho quase dessipada para poder acreditar que ela precisava buscar ajuda. Aí hoje nós temos um aluno inteligentíssimo, que lê e escreve e conversa assim, tem um diálogo facilitado. Entendi. E como podemos promover a conscientização sobre o autismo na sociedade e combater os preconceitos? Porque, assim, a gente sempre fala muito sobre o bullying, muito sobre o autismo, e eu, em diversos lugares, já vi pessoas usando o autismo como um xingamento. Tipo, ai, seu autista, ai, que não sei o quê. E como você acha que a gente pode promover a conscientização sobre isso? Então, o preconceito, eu vejo assim que não vai ser uma coisa que vai acabar do dia para o outro, porque é perpétuo já. A gente fala sobre o capacitismo, que é a forma de tratar, né, as pessoas. Porque tem diversas vezes que a pessoa fala, ah, você está louco? Antigamente eles eram chamados de loucos, né, porque não tinha ainda os estudos para classificar. Então, eu creio que o preconceito, esse capacitismo, vem já, é perpétuo e vai ser muito difícil para a gente, tipo, trabalhar, mas estamos trabalhando, mas para encerrar o preconceito é muito complicado. Hoje, a gente tivemos uma interação com os alunos, né? Colocamos luvas no aluno. Quando colocamos o óculos e o fone, né, para abafar o som, que o autista tem, né? Aí tem problema com o som e abafando eles ficam melhor. Aí assim que colocou, aí os alunos começaram a rir, aí a criança ficou com vergonha. Aí eu falei assim, tá vendo? É assim que o autista se sente quando vocês olham com diferença para ele. Então, a gente vai trabalhando aos poucos a gente vai tendo bons resultados. E é importante trabalhar isso nas escolas, porque é uma nova geração que vem crescendo. Isso. Então, conforme vá passando de geração, que isso não é para ser tratado dessa forma, né?
E qual a importância do apoio psicológico e terapêutico para os indivíduos autistas e suas famílias? Porque terapia é muito bom, eu faço terapia até hoje, eu acho que é uma das melhores coisas que eu faço. E não só para as pessoas autistas, mas acho que para eles dá um apoio melhor, é um pilar melhor a terapia, né? Isso é essencial, né? Essencial devido ao fato ali já de descobrir que a família tem um autista, né? Tipo, a mãe tem um filho autista, ali ela já vai se desestabilizar emocionalmente, principalmente os pais que não conhecem, né? Não tiveram este conhecimento sobre, né? O autista. E aí eles precisam ser acompanhados, sim. É muito bom para o desenvolvimento da criança. E o que significa ser do espectro autista? E quais são as diferenças entre as diversas formas de autismo? Então, como eu disse antes, né, o espectro autista é a característica, né, uma característica diferente. Sempre gosto de citar que ninguém é igual um ao outro. Cada um tem sua característica. E, no caso, ele nasce com essa característica diferenciada no seu cérebro. E aí é dividida, né, pelo neuro, através de exames médicos. E aí ele é separado por níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3, como eu expliquei antes. Sim. E o autismo, ele se manifesta apenas na infância ou também pode ser diagnosticado em adultos? Porque, vamos ir lá no tempo assim da minha mãe, por exemplo. Sim. Não teria como diagnosticar porque isso não era tão falado. Mas ele pode ser diagnosticado agora? Um adulto pode ser Sim. diagnosticado com autismo? Pode sim. Porque pode ser que ela, por exemplo, vamos dar um exemplo da sua mãe. A sua mãe nasceu, ela teve as pequenas dificuldades, mas os pais não foram atrás. E antes não. Não se falava muito sobre Isso, não se falava muito, os médicos não tinham aprofundado, né, nessa situação. Aí, no caso, se ela quiser, por exemplo, investigar hoje, inclusive uma professora estava falando que uma moça depois de adulto, acho que fala, né? Uhum. Aí ela foi ao neuro, né? E hoje ela é diagnosticada como autista. Que legal. É importante a gente saber disso, porque tem pessoas adultas Isso. que têm sinais, mas que às vezes acham que é sinais. só coisa besta. E Não. pessoas com aspecto autista podem desenvolver habilidades e talentos extraordinários em áreas específicas? Sim, com certeza. Como eu já disse, né, eu antecipei, né, o caso do tecladista, Messi, né, jogador de futebol, esse tatuador que eu conheci há pouco tempo, a diretora, diversas habilidades, né, eles têm essa facilidade em uma área. Sim. E a gente já viu muito autistas que têm, tipo, habilidade em vários lugares, em várias coisas diferentes. E eu, particularmente, acho que eles têm muita mais facilidade, assim, tipo, para aprender certas coisas do interesse deles. Porque a gente vê assim e faz tão bem que nem parece que é, né? Sim, quando eles gostam, eles focam e Fazem. fazem. E como os indivíduos autistas lidam com o estresse e a ansiedade no cotidiano? Então, tem alguns que não têm essa facilidade. Tem outros que já têm. Aí vai depender da pessoa, do tempo que ele está sendo acompanhado com psicólogo, né, com seu psiquiatra lá, psicólogo. E tem uns que pode ter crises. Temos o nosso aluno que é a mãe. Eu falei para ela, dei parabéns para ela, porque falou quando ele tiver com dor de cabeça, já pode chamar ela, porque ela sabe que ele está já com início assim de crise. Entendi. O autismo pode afetar o relacionamento familiar? Então, eu creio que sim. Ali no momento em quando está sendo descoberto, muitos pais deixam a família, muito pai, né? Muito pai deixa o filho ali com a mãe e pode ser que atrapalhe sim. Em outras não, em outras pode ser que assim, dessa relação
Eu vejo pais separados, mas nunca assim entrei em detalhes sobre isso. Sim, entendi. E sobre afetar o relacionamento familiar, e o autismo ele não afeta só a criança ou o Não. adulto, afeta os pais também, como você citou esse exemplo do pai abandonar. Isso. Inclusive, eu tenho uma prima que ela tem um filho autista e ela falou que o mundo dela caiu. Ela perdeu o chão e hoje ela precisa mais de psicólogo que ele, Sim, no caso. Afeta sim. afeta bastante. E é isso, Jean. É, Gente, então, muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio do EducaCast. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal para ver nossos próximos podcasts. Muito obrigada por nos conscientizar sobre esse assunto, por nos dar ensinamentos. E é isso. Muito Obrigada obrigada. eu por ter participado. Tchau, tchau, gente.